Ele estava nu, exceto pelo vapor que se enrolava em torno de seus ombros, um deus reduzido à respiração e suor. Em algum lugar além do mármore, Roma uivava em celebração a mais um festival inventado para glorificar seu nome, mas dentro do banho imperial apenas a água falava, batendo suavemente como se tivesse medo de interromper. O ritual. Cômodo se aprofundou na piscina, seus dedos traçando as veias da pedra verde, como se fosse o pulso do mundo que ele possuía. Nas sombras iluminadas pelas tochas, uma única figura aguardava Narcissus, o campeão de luta livre, músculos enrijecidos como cordas deixadas por muito tempo na chuva. O imperador olhou para cima, sorriu o sorriso preguiçoso de um leão muito certo de sua própria lenda e não percebeu o fino cordão de couro que brilhava atrás do punho do assassino. Um batimento cardíaco, depois o ar estremeceu, com um estalo mais suave de chicote. O mundo saberia ao amanhecer que um homem que acreditava que era Hércules havia morrido com nada além de água do banho nos pulmões. E ainda assim, antes que a cartilagem cedesse e os olhos explodissem em vermelho sob a pressão, havia uma vida inteira de profecias escritas em sangue e aplausos. Você merece vê-la porque os mitos não nascem totalmente formados, eles gestam na infância, alimentados por sussurros afiadas pelo medo. E assim, retrocedemos a fita. Cômodos flutua para trás pela memória, a pele se refaz sobre seu rosto, o cordão se afrouxa, o vapor se transforma na respiração de um estádio e chegamos ao príncipe garoto, envolto em púrpura tão pesada que arrastava seus ombros para frente antes que a maturidade tivesse chance de acontecer. Marcos Aurelius inspecionou seu gêmeo recém-nascido, contou os dedos e se perguntou se um imperador romano poderia herdar não apenas terras, mas inquietação. Os filósofos chamavam o bebê Lucius Aurelius Commodus. De uma tábua em branco, as parteiras sussurravam predições mais sombrias, notando como o menino apertava seus punhos quando as canções de ninar cessavam. Ele aprendeu a andar sob uma tenda de guerra ao lado do Danúbio, onde seu pai caçava bárbaros e cada passo ritmava com os tambores da conquista. Os tutores lhe liam Homero, mas ele preferia histórias, onde os heróis sobreviveram pela pura força, não pela astúcia. Aos 9 anos ele assistia a caçadas de animais do boxe imperial. Quando a garganta do tigre se espalhava pela areia, seu riso superava o da multidão. O poder veio cedo e também o primeiro gosto de ser adorado. Os senadores se curvavam demasiado. Os escravos arriscavam chicotes para encontrar seu olhar e estátuas de mármore brotavam pelo império, retratando seus traços infantis, bochechas gordas esculpidas em pedra para lembrar às legiões quem elas serviam. Crianças normalmente superam suas fantasias, Cômodos nunca precisou. Quando ele desfilava com armaduras em miniatura, soldados reais o saudavam. O limite entre atuação e destino se dissolvia como açúcar no vinho doce e invisível letal. Mas Roma é generosa apenas com aqueles que permanecem entretendo. Logo, o garoto sentiu a necessidade de se apresentar de verdade. Ele praticava com espadas de madeira em corredores forrados com bustos de governantes mortos, cortando cada nariz de mármore como se amputasse a própria história. Os treinadores ficaram pasmos com sua velocidade. Marcos Aurelius suspirou com sua vaidade. Filosofia, o velho imperador sussurrou, era o único escudo que nunca se quebra. Cômodos ouviu apenas como uma inscrição em um túmulo que ele não tinha a intenção de juntar. Quando seu pai morreu na lama do Danúbio, o filho retornou à capital não como herdeiro, mas como uma divindade encarnada. Ele prometeu pão-jogos e glória.
O pão estragou. Os jogos se multiplicaram. A glória se transformou em espetáculo. O Coliseu rugiu com 60.000 pulmões quando Commodus entrou pela primeira vez na arena vestido como Hércules renascido. Capô de pele de leão clava atada o sorriso de quem confunde aplausos com afeição. Ele bateu nas avestruzes até. As cabeças saltaram, como Dados decapitou uma pantera ao som de flautas, e então, o mais chocante, lutou contra gladiadores humanos, ordenando que perdessem ou morressem de verdade. Eles perderam. Ele matou. Cada vitória confirmava uma tese narcótica que a divindade pode ser provada pelo número de corpos. Os espectadores aplaudiam mais alto porque o terror é contagioso, e os senadores ficaram em silêncio porque os caixões eram mais baratos do que a coragem. No entanto, o terror plantou sementes de conspiração. A cada morte grandiosa, uma nova revolta se espalhava sobre os degraus de mármore já escorregadios com ela. Noite após noite ele retornava ao palácio embriagado pelos cânticos de Dominus Deus Gladiador. Ele rebatizou os meses com seu próprio nome, renomeou Roma para colônia comodiana, queimou o tesouro do império para financiar flechas douradas para matar espetáculos que ninguém se lembraria pela manhã. O que os cidadãos se lembravam eram os impostos roendo seu pão, as pragas tossindo pelas vielas e um imperador que tratava o Senado como se fosse apenas mais uma arena. Cartas de protesto resultaram em exílio, suspiros em chicotes. No entanto, havia um elemento que ainda mantinha a confiança de Commodus, o pequeno círculo de favoritos que derramavam seu vinho, aqueciam seu banho e sabiam exatamente quanto elogiar sem tremer. Entre eles brilhava Márcia, a amante cuja voz podia acalmar as enxaquecas, e Laetus, comandante dos pretorianos, cuja lealdade era medida por moeda e não por juramento. Eles assistiram a decadência se arrastar até a loucura, até que ameaçava devorá-los também. Um crepúsculo de inverno tingiu o 31 de dezembro de 192 d.C., Commodus anunciou que nos Jogos de Ano Novo ele marcharia nu exceto por uma pele de leão, mataria 100 gladiadores e depois se ungiria cônsul na arena, abolindo a última pretensão de que Roma era qualquer coisa além do palco de seu ego. Márcia implorou para que ele reconsiderasse. Ele respondeu, listando os nomes dos homens que ele planejava executar na celebração. O dela estava incluído. O medo cria conspiradores rápidos. Naquela noite, ela despejou veneno em seu vinho, mas o estômago do imperador, endurecido por anos de banquetes exóticos, se rebelou e ele vomitou a morte de volta. Vomitou, mas não viveu. Laetus convocou Narcissus, o lutador, cujos braços eram reputados para dobrar ferro. O plano era simples: fazer os deuses mortais. Commodus tropeçou em direção ao seu banho, jurando purificar o veneno com vapor. Leões de mármore observavam enquanto ele se despia suas bocas de pedra congeladas no meio do rosnado, como críticos muito assustados para vaiar. A água o engoliu até a cintura, o calor embaçou os espelhos, e a história desacelerou até o sussurro do passo de um executor. Narcissus surgiu de trás de uma coluna, os olhos refletindo a luz das tochas e a piedade. O imperador piscou, irritação piscando. Ele não havia pedido entretenimento. A piedade se endureceu em resolução. O cordão deslizou ao redor do pescoço de Commodus, apertou-o enquanto músculos que ele uma vez flexionou para aplausos agora saltavam em pânico. Ele arranhou-se debatendo. Chutou a piscina até espumar, mas um gladiador que manipulava cada luta nunca aprendeu como sobreviver a uma que pudesse perder. Os segundos se esticaram até a eternidade. Então a luta cessou. Narcissus segurou o corpo moribundo até que as bolhas pararam.
As notícias correram por Roma antes do amanhecer, um deus se afogara em terra seca. A multidão que antes gritava em adoração, agora murmurava alívio. Os senadores arrastaram o corpo através de ritos funerários, apressados, ansiosos, para fingir que tudo não passava de um infeliz acidente de indigestão. No entanto, mesmo enquanto seu corpo esfriava, estátuas de Comodos ainda pairavam sobre os fóruns, desafiando os transeuntes a se esquecerem dele. Eles tentariam. A guerra civil responderia. A praga retornaria. Impérios, como homens eventualmente, sufocam por grandeza. Mas você, assistindo de séculos de distância, ainda pode ouvir o eco de um único sufoco em uma câmara azulejada. Ele faz uma pergunta que raramente dizemos em voz alta, o que é liderança, quando despojada de mito Comodos, acreditava que heroísmo poderia ser comprado com gritos. Sua morte demonstra uma aritmética mais silenciosa. Vaidade mais poder é igual à solidão. E a solidão, quando encurralada, se estrangula. Em algum lugar, sob as luzes modernas da cidade, as fundações daquele banho permanecem pedras manchadas, não por sangue físico, mas pela memória de um ego tão inchado que explodiu. Se você se aproximar, pode ouvir a água pingando, onde um imperador uma vez engasgou por ar, e perceber que cada líder que sonha ser uma lenda corre o risco de acordar para descobrir que o mundo já fechou os punhos em torno de sua garganta. Parte 2. Chamavam-no de o novo Hércules. Não em tom de brincadeira nem sarcasmo, mas em reverência arrepiante. Roma já havia visto loucura antes. Imperadores que queimaram cidades, que casaram com seus cavalos, que arrancaram olhos de estátuas. Mas Cômodos lutava, não de um trono, não em livros, mas com espada, suor e sangue encenado na Colosseum. Começou como uma performance, uma novidade. Um garoto nascido em seda pisando na poeira. A multidão não sabia se ria ou se ajoelhava, mas Cômodos não piscou. Sua primeira luta foi contra um homem preso pelo tornozelo meio faminto. O imperador circulava como uma criança brincando com sua comida. Quando ele atacava, não era eficiente, era teatral. Ele cortava o homem não para matá-lo, mas para pintar a arena de vermelho. A audiência ficou em silêncio. Então, aplaudiram. E isso foi tudo o que Cômodos precisava. Os aplausos foram uma confirmação. O império agora era seu palco. Ele declarou ser a 13ª encarnação de Hércules. Comissionou estátuas mostrando-se em peles de leão. Exigiu ser chamado não como César, mas como o campeão de Roma. Renomeou cada mês no calendário com seu próprio nome. Declarou a cidade de Roma Colônia Comodiana, a colônia de Commodus. Os cidadãos riram silenciosamente, então cautelosamente. Depois não riram mais. O Senado, já desprovido de dignidade, tornou-se seu adereço. Ele fez com que se aplaudissem durante suas vitórias na arena, forçou-os a assistir a jogos onde lutava contra oponentes aleijados e uma vez exigiu que eles assistissem por uma hora inteira enquanto ele matava girafas, apenas para mostrar sua mira. Vejam, o imperador, ele gritava, mais preciso que Apolo, mais divino que Júpiter. Aqueles que não riam alto o suficiente se viam exilados, ou pior, mas todo louco tem um espelho. Para Cômodos, esse espelho era Márcia. Ela tinha sido sua amante, sua confidente, a voz tranquila que permanecia depois que o sangue secava. Márcia via o menino sob o Deus. Sabia como ele sonhava, não com governar, mas com adoração. Ela assistiu enquanto sua paranoia se aprofundava, alimentada por sonhos e drogas. Ele acreditava que os deuses sussurravam para ele, que o Senado conspirava contra ele, que
Roma o trairia como Brutus traiu César. O palácio se tornou uma prisão de veludo e incenso. Ele se recusava a comer a menos que escravos provassem primeiro. Ele bania filósofos que falavam sobre moderação. Confiava apenas em gladiadores e lutadores homens cuja lealdade era paga em moedas e cujas respostas viam sem metáforas. E ainda assim, por todo o seu poder, ele ainda temia ser esquecido. Então ele dobrou a aposta. Declarou que lutaria 1000 vezes. Encenou execuções disfarçadas como jogos. Matou tantas bestas que os reservatórios de caça da África do Norte começaram a se esvaziar. O tesouro sangrava para financiar seus espetáculos. Os preços dos grãos dispararam. Cidades se revoltaram. Mas Cômodos sorriu. Eles não precisam de pão, disse ele uma vez só, de um deus para aplaudir. O império gemia sob o peso de suas fantasias, mas ninguém ousava se mover, exceto Laetus. Quintus Aemilius. Laetus, comandante da guarda pretoriana, havia jurado proteger o imperador com sua vida. Mas Laetus não era tolo. Ele viu os ventos mudando, sentiu o frio nos corredores de mármore. Senadores sussurravam sobre rebelião. Generais atrasavam seus relatórios. E pior, rumores se espalhavam de que Cômodos pretendia dissolver o Senado completamente e governar apenas através da arena. Laetus sabia que impérios não caem na guerra, mas nos sussurros. Então ele sussurrou de volta. Ele se encontrou com Márcia, com Eclectus o camareiro. Eles formaram um plano, veneno primeiro, rápido, limpo, privado. Mas o destino, como sempre em Roma, tinha outros planos. 31 de dezembro de 192 d.C., Cômodos inchado de vinho, e Delírio acabara de ordenar uma lista de execuções. Sua própria amante, sua própria guarda, seu próprio pessoal. A mensagem era clara, a confiança era um disfarce. E ele estava pronto para rasgá-lo. Márcia entrou em pânico. Ela despejou veneno em seu vinho. Ele bebeu, riu, vomitou, sobreviveu e então a lâmina da pânico. E agora Laetus não hesitou. Ele convocou Narcissus. Narcissus, o lutador. Um homem de poucas palavras, menos dúvidas. Antigo campeão da arena, agora ferramenta do destino. Ele sabia o que se pedia. Ele não vacilou. E enquanto os banhos imperiais se aqueciam tranquilamente na noite, a história preparava sua cena final. Cômodos, enfraquecido, mas arrogante, se retirou para o banho para aliviar o mal-estar. Ele dispensou a guarda. Confiou no silêncio. Confiou na rotina. Quando fechou os olhos, Narcissus saiu das sombras. Nenhum trompete, nenhuma proclamação. Apenas o sussurro da água e o estalo do cordão. Ele lutou. Oh, ele lutou. Mas o cordão foi mais rápido que qualquer leão. Mais forte que qualquer aplauso. Roma exalou. O imperador estava morto. Mas sua loucura não havia morrido. Porque quando os deuses caem, os mitos persistem. E a pergunta já não era o que ele fez, mas por que Roma permitiu isso por tanto tempo? E pior, quem viria a seguir? Parte 3. Seu corpo ainda estava quente quando as facas saíram, não as literais, mas ainda mais afiadas, discursos, decretos, edições da história. Cômodos foi declarado um inimigo público, pelo próprio Senado que antes o chamava de divino. Estátuas foram derrubadas, moedas derretidas. Seu nome foi apagado dos templos como se o esquecimento pudesse purificar o fedor do que ele fez. Mas Roma não conseguiu esquecer, porque Cômodos não apenas governou, ele infectou. E antes de ser estrangulado no vapor, a podridão já havia se enraizado. No último ano de sua vida, Cômodos já não governava, ele se apresentava. Roma se tornou sua plateia, e como toda a plateia estava presa entre o tédio e o medo, ele entrava na arena não apenas com fantasia, mas com plena ilusão.
anunciando-se como Hércules reencarnado, Deus dos deuses, Senhor da vida e da morte. Quando matava, gritava seus títulos. Quando errava um golpe, o oponente morria de qualquer maneira, por decreto. Uma vez, ele decapitou um homem na arena, então ordenou que o corpo fosse pregado ereto no fórum comum. Aviso para aqueles que frunzirem a testa durante o espetáculo. Ele pintou o Coliseu de carmesim, então exigiu que rosas fossem lançadas de telhados toda vez que levantasse a mão. Mas o que mais assusta não foi sua violência, foi como ela se normalizou. O Senado, que outrora era a espinha do governo romano, se curvou como papel. Senadores que antes debatiam Cícero agora coreografavam aplausos. Usavam togas douradas quando ele lutava. Beijavam seus pés quando ele passava. O desacordo havia se tornado uma sentença de morte. Apenas alguns ousaram se levantar. Um filósofo estoico chamado Attalus escreveu um pergaminho chamando Cômodos de um tolo latindo, com pele de leão. Ele desapareceu na manhã seguinte. Seus pergaminhos foram queimados. Sua casa transformada em estábulos. Até então, até os deuses pareciam desviar o olhar. As pragas retornaram. As colheitas falharam. Terremotos sacudiram as colinas. As pessoas começaram a sussurrar que Roma havia irritado os céus, que estava sendo punida não pelos bárbaros, mas por seu próprio imperador. E ainda assim, mesmo com o império rachando, Cômodos acreditava ser eterno. Ele comissionou uma colossus de ouro de si mesmo mais alta do que qualquer templo. Queria seu rosto estampado em cada batente de porta do império. Planejava renomear os oceanos. Mas a paranoia é a sombra do poder. Ele parou de confiar em cartas, parou de confiar em luz, jantava sozinho mesmo entre convidados, envenenava seu próprio vinho para testá-lo, acusava pássaros de espionagem, dormia cercado por guardas armados e até eles não estavam a salvo de sua suspeita. Aqueles que antes estavam mais próximos dele começaram a desaparecer, um por um, executados, exilados, desacreditados. Até Márcia, sua amante, sua confidente, começou a entender ela não era amada, era tolerada, um vaso numa prateleira que poderia ser quebrado quando seus humores mudassem. O espiral final aconteceu quando Cômodos declarou que, para o ano seguinte, ele não nomearia novos cônsules. Em vez disso, ele mesmo serviria como cônsul único, não uma vez, mas todos os meses. 12 meses, 12 conselhos, todos cômodos. Ele lutaria todo mês na arena para abençoar Roma, com sangue e renovação. Ele terminaria o ano, coroando-se sumo sacerdote de um novo culto, dedicado inteiramente a si mesmo. Esse foi o ponto de inflexão. A guarda pretoriana, o mesmo corpo que havia matado Cômodos, começou a vacilar, não por lealdade, mas por cálculo. O líder deles, Laetus, fez as contas um império governado pela loucura não poderia pagar. Seus soldados para sempre. E um imperador morto não pode emitir execuções. Ele visitou Márcia na quietude da noite. Não disse palavras. Apenas mostrou-lhe um pergaminho seu nome, listado em quarto na ordem de execução. O silêncio entre eles disse tudo. Naquela noite tentaram veneno, mas veneno como deuses. Não se comporta sempre como deveria. Cômodos o vomitou de volta para dentro de suas próprias águas do banho. E por uma hora trêmula, o futuro de Roma ficou em limbo, entre um assassinato falho e o retorno de um louco. Foi Laetus quem agiu. Ele convocou Narcissus, o ex-campeão agora reduzido a serviçal. Ele deu-lhe uma ordem, sem testemunhas, sem demora, sem misericórdia. O lutador assentiu. Essa foi a última ordem que Cômodos daria ou desobedeceria. E ainda assim, por todo o barulho que fez em vida, Cômodos morreu no silêncio.
não no campo de batalha, não em um trono, mas seminu, deslizando para dentro, da água turva com óleo e bile morto, não pela guerra ou política, mas pelas mãos de um homem que antes limpava suas toalhas. O banho ecoou com um único salpico. A história não chorou, exalou. Parte 4. No momento em que Commodus morreu, o silêncio não foi alívio. Foi uma tensão estourando. Seu corpo jazia encostado no mármore, cabeça inclinada, olhos ainda abertos. Um rastro de sangue descia pela lateral do banho, misturando-se com óleos perfumados, outrora destinados a honrar os deuses. Narcissus deu um passo para trás, ofegante, punhos cerrados, não em triunfo, mas em horror. Ele não havia matado apenas um imperador. Ele havia estrangulado uma tempestade. Os conspiradores estavam do lado de fora do banho, esperando não com alegria, mas com temor. Márcia tremia. Laetus cruzava os braços, os lábios finos. Eles haviam removido um tirano, mas o que surgiria das cinzas Roma não era uma cidade que perdoa vácuos de poder. Era uma cidade que os devorava. A notícia se espalhou ao amanhecer. Não gritada, não anunciada, vazada. O imperador estava morto. Assassinato, encontrado em seu próprio banho. Por alguns segundos o povo ficou estupefato. Então eles aplaudiram, silenciosamente, atrás das portas, depois mais alto, nas ruas, então, violentamente no Senado, porque Commodus não governou apenas com violência. Ele fez do poder um espetáculo e agora esse pano de fundo finalmente caiu. O Senado agiu rapidamente. Commodus foi declarado inimigo público. Suas leis revogadas, suas imagens destruídas. Seu nome, uma vez cantado nos templos, foi banido da fala pública. Era como se Roma tivesse segurado a respiração por anos e agora finalmente ousasse exalar. Mas sob esse suspiro havia medo, porque a morte de Commodus resolveu um problema e soltou 1000 outros. Quem governaria os conspiradores não tinham uma resposta clara. Laetus empurrou para um nobre senador chamado Pertinax, um homem de disciplina, de ordem, de idade. Mas idade em Roma não era um ativo, era uma contagem regressiva. O exército não amava Pertinax. O povo mal o conhecia. E o poder, uma vez abalado, raramente se estabelece onde você planeja. Pertinax duraria apenas 86 dias antes de ser assassinado pelos próprios guardas que antes obedeciam a Commodus. Depois dele vieram imperadores leiloados sangue por aluguel caos em uma túnica dourada. Mas antes que o próximo tirano subisse ao palco, havia um ato final na história de Commodus. Seu funeral foi apressado, sem carruagem dourada, sem procissão triunfal. Apenas um caixão simples carregado à noite, tochas tremendo ao vento, o cheiro de incenso queimado misturado com o frio. Seu corpo foi cremado sem cerimônia e suas cinzas armazenadas sem oração, sem multidões, sem canções. O homem que uma vez renomeou os meses depois de si mesmo, agora não tinha nome algum. Mas o poder não morre com o homem. Ele permanece como fumaça, como uma maldição. Mesmo quando suas estátuas caíam, rumores surgiam. Alguns afirmavam que Commodus ainda respirava escondido por lealistas. Outros juravam que ele retornaria, como um deus. Alguns pintaram seu rosto nas paredes em segredo, adorando o caos que ele trouxe. Porque o caos, não importa o quão cruel, pode ser sedutor. Ele faz o mundo parecer vivo. E aqueles que ficaram para trás tiveram que lidar com essa verdade. Os senadores que aplaudiram quando ele matou. Os guardas que permaneceram em silêncio. Os cidadãos que aplaudiram o sangue porque era mais simples do que pensar. Roma não era inocente.
Cômodos não foi um acidente, ele foi um espelho. E nesse espelho, o império viu seu pior eu ganancioso, violento, orgulhoso. O homem morreu, o mito ferveu. Mas, e o assassino, Narcissus, a mão do destino, foi executado logo depois do feito. Nenhuma recompensa, nenhuma honra, apenas silêncio. Ele havia sido útil, então perigoso. Roma não tinha espaço para homens que a lembram de seus próprios crimes. Quanto a Márcia, ela viveu um pouco mais, o suficiente para ver Pertinax falhar, o suficiente para ver seu nome enterrado junto com o resto. A história a esqueceu suavemente, como uma porta fechada, gentilmente, mas nunca reaberta. Laetus, o mentor da conspiração, foi despedaçado por uma multidão de seus próprios soldados menos de um ano depois de salvá-los. Porque Roma, como seus imperadores, devora o que teme. Então a história termina, não com um herói, mas com uma pergunta. O que acontece quando um deus morre? Mas a fome por deuses permanece. Cômodos não deixou herdeiros nem legados de políticas, nem pergaminhos de sabedoria. Apenas ecos, um banho, um espelho quebrado, um imperador morto, cuja vida foi um palco, e uma cidade ainda viciada no show. A água ficou quieta, o imperador virou cinzas, mas Roma permaneceu acordada como se esperasse um bis do teatro que terminou em sangue. Fora do palácio, o ar estava espesso, com rumores. Em tabernas e templos, homens sussurravam que Cômodos morrera com dignidade, que seus inimigos temeram seu poder divino e atacaram antes que ele pudesse ascender. Outros zombavam dizendo que ele morreu gemendo como uma criança. Ninguém sabia a verdade. Todos tinham uma versão. E nesse confusão, algo mais sombrio começou a fermentar nostalgia. Porque Roma não estava lamentando um homem, estava lamentando um mito que permitiu crescer e depois matar. Nos dias seguintes, as ruas da capital mudaram, os jogos da arena foram pausados, as estátuas derreteram, mas sob a superfície, nada realmente mudou. Os mesmos senadores que antes louvavam Cômodos agora escreviam discursos condenando-o. Os mesmos generais que assistiram à sua decadência agora afirmavam que sempre haviam planejado sua remoção. Covardia disfarçada de sabedoria. E na sombra de tudo isso, o povo aguardava por um novo imperador, um novo Deus, uma nova mentira para acreditar. Pertinax chegou, tentou restaurar a ordem, cortou salários, apertou leis, restaurou a dignidade do império. Durou menos de 3 meses. Depois dele, os imperadores foram vendidos em leilão sangue por aluguel caos em um manto dourado. Mas antes que o próximo tirano subisse ao palco, algo estranho começou a acontecer. Nas províncias remotas, os soldados começaram a sussurrar não sobre vingança ou ouro, mas sobre memória. Porque Cômodos havia se tornado inesquecível, não do jeito que os filósofos o são, mas do jeito que desastres são. Seu nome, embora banido,